Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Meus queridos irmãos, nessa feita eu quero agradecer a minha irmã Juliana, aqui do Rio de Janeiro, a quem eu mando um grande abraço para ela e toda a sua casa, sua mamãe, seu maridão, que todos estejam bem e debaixo da mais perfeita paz. A Juliana, irmãos, está sempre lá em contato com a gente através do @falando de Bíblia oficial. Ela me enviou um vídeo super interessante. Eu quero compartilhar com você. De repente você já viu, vai ver de novo. Quem não viu vai ver agora pela primeira vez. Vamos pro confere? Dá uma olhadinha aí, espia só. Talvez você que está aí do outro lado se afastou, está desviado por causa de críticas, de perseguições, ou por causa de uma enxurrada de haters que te acompanham na sua vida real e virtual. E eu tenho algo só para te dizer aqui. Não se afaste do amor de Cristo. Independente de sua opção sexual, independente de sua religião, independente do que quer que seja. Mas, pastora, eu tenho a prática do homossexualismo. Fica firme com Jesus. Pastor, eu gosto de um pó. Fica firme com Jesus. Pastor, eu gosto de uma maconha. Pega essa erva, apresenta a Jesus. Enquanto ele não te liberta, fuma, mas fica com Jesus. Lembra do bispão lá da Universal? Aquilo que é consagrado com fé já é. Então, se você não tem água, o que você tem aí é pinga, é uísque, vai lá, apresenta aí. Misericórdia, gente, misericórdia. São discursos liberais como esse que a gente não entende o que acontece na cabeça de muitas pessoas. Porque a mensagem do Evangelho é: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho é decisão. O homem por si só não consegue compreender as coisas espirituais. O homem por si só não consegue reconhecer Jesus como Senhor. Sabe, Juliana? Ele precisa da luz do Espírito Santo sobre a sua vida, assim como Pedro. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí começa a galera lá falando um monte de coisa. Aí Jesus pergunta para os discípulos: e vocês? Aí Pedro, por iluminação, inspiração divina, vai dizer o seguinte: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Não fala por um impulso da sua carne, mas fala pela revelação do Espírito Santo. E de boa, meus irmãos, não tem como a gente andar sendo amigo do mundo, dizendo que é amigo de Deus. Andar dizendo que é amigo de Deus, tendo amizades com o mundo. Ou nós haveremos de agradar a Deus, ou haveremos de agradar ao mundo, à nossa carne, ou ao diabo, quem seja. Ou a gente define de que lado nós estamos, se somos de Deus ou se somos do diabo. Agora, tentar andar nos dois caminhos ao mesmo tempo, não dá. Não dá. O Evangelho ainda é ruptura com as coisas passadas. Com as coisas passadas. Não existe Evangelho sem que exija de mim um novo comportamento. Se o Evangelho que você vive não te exige você largar o cigarro, a cocaína, a maconha, a mentira, esse maldito vício que você tem de dar a volta nos outros, 171, que dá a volta até no Satanás, nem o Satanás quer fazer negócio com você, porque você é ladrão, tem que se libertar, irmão. Porque você chega num ambiente religioso, você vai entender que pastor não muda ninguém, discurso religioso não muda ninguém, mas a palavra e o Espírito mudam a vida de qualquer um que o Senhor tem uma obra. Se você der crédito a essa palavra, se você crer nessa palavra, a palavra de Deus, o Senhor fará uma grande obra sobre a sua vida. O que não dá é a gente ser amiguinho do mundo e esquecer que isso constitui-se inimizade contra Deus. Isso já nos informou o irmão Tiago,
no capítulo 4, no versículo 4 da sua carta. Então, a gente precisa decidir de que lado eu estou. Sou de Deus? Sou do diabo? Sou de Deus? Ou eu dou vazão para minha carne? Como é que é? Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 4, versículo de número 7 e o versículo de número 8. Escrito está: assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Versículo de número 8, capítulo 4 da carta aos Gálatas. Mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Aquilo que te domina acaba por ser um ídolo na sua vida e acaba se tornando um Deus para você. Pastor Ed René Kivitz, da Igreja Batista de Água Branca, vai dizer que o ídolo é tudo aquilo que me domina na minha atenção, aquilo que eu gasto tempo. E quantas vezes nós gastamos tempo, nós nos debruçamos a aproximação daquilo que não é de Deus. E aí a irmã vai dizer assim: continua fumando a sua maconha, continua cheirando o seu pó, continua na homoafetividade. Querido, é lógico que tudo que o Pai, disse Jesus, me der, virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Vinde como estais, mas não é permanecer como você quer, porque nunca haverá uma aproximação com o sagrado sem que o sagrado não interfira diretamente na sua vida. Moisés olhou para a sarça, tira a sandália dos pés. Pedro, Jesus o chamou e ele deixou as redes de lado para andar com Jesus. Paulo, no caminho de Damasco, tem a visão do Cristo e ele deixa as cartas da morte e mais à frente ele vai escrever cartas de vida. Ou seja, não existe um encontro com Deus que você não seja marcado por deixar as suas antigas práticas e viver uma nova vida. Aí é muito fácil eu dizer que estou com Cristo, não abro mão de nada e continuo na zoeira, na pornografia, eu vou falar o português aberto, na sacanagem, né? Em tudo que o pessoal gosta de fazer, que a carne gosta, e dizer que sou crente. Não, você não confunda ser um frequentador de igreja, de templo, e ser um verdadeiro cristão. Não confunda em ser um simpatizante do evangelho e ser um verdadeiro cristão. Não confunda em ser um apreciador do comportamento religioso e não querer viver uma vida com Deus. E depois dizer que é crente. Não combina. Não combina. Evangelho ainda é ruptura. É tomada de cruz, é responsabilidade. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Uma das coisas mais difíceis é negar o nosso próprio eu. Negar as nossas próprias vontades. Porque hoje todo mundo grita pelo seu direito. E abrir mão do seu direito é carregar a cruz. É tomada de cruz. É deixar que aquilo que é de Deus domine a minha vida. Como disse Paulo, vivo não mais eu, mas agora Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé. Você precisa passar pelo novo nascimento, como disse Jesus para Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. Quem não nasceu da água e do Espírito nunca vai ouvir o que a Bíblia está dizendo sobre abrir mão. Porque as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Minha irmã Juliana, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela amizade, pela boa conversa. Deus continue abençoando a sua casa. Um abraço para a sua família. E daqui nós continuamos a proposta, falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo,
doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doarparafb@gmail.com. Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.